Jesus Cristo passou um momento de angústia, de sofrimento, de dor naquele momento. A oração dele era tão intensa que o seu suor se transformou em gotas de sangue, porque ele sabia que estava chegando um momento crucial, um momento importante, o momento da entrega, o momento do sacrifício, o momento da morte da cruz. Foi lá no Getsemane que Jesus ora: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Foi lá no Getsemane que um amigo próximo de Jesus, Judas Iscariote, chegou e o entregou, e o traiu, entregou com o sinal de um beijo. Foi ali que Jesus Cristo foi preso, pego pelos soldados. Foi ali que o impetuoso Pedro disse: ninguém vai tocar em Jesus. Pegou a sua espada e arrancou a orelha do soldado Malco. Foi ali que Jesus realiza uma cirurgia estética, pega a orelha de Malco, coloca no lugar, e ele disse: não é assim, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito. Calma, Pedro, fica tranquilo, tudo isso que aconteça, tudo isso era necessário acontecer para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Jesus Cristo é preso, e é claro que a gente não tem tempo para relatar, mas basicamente o sofrimento de Jesus fora tão grande. Começa por ele ser preso e Pedro negá-lo, o sentimento certamente de solidão, as pessoas com medo se afastavam, e Jesus é levado de um lado para o outro, acusado sem ter pecado. Alguém lava as mãos, diz: eu não vou mexer com isso. Alguém pega e fala: não, vamos condená-lo, vamos jogar a culpa na multidão. Apresenta ele ao lado um bandido e manda o povo escolher Jesus ou Barrabás. Era um dia que poderia fazer isso, e o povo então escolhe o bandido Barrabás, e quanto a Jesus: crucificai, crucificai-o. E até hoje a maldição está sobre esse povo, porque o povo diz assim: que caia o sangue dele sobre nós e os nossos descendentes. Por isso tanto sofrimento e tantas guerras nessas regiões. O sofrimento de Jesus foi terrível até o momento em que ele foi levado para a cruz do Calvário, para o Gólgota, o lugar chamado Caveira. Quem assistiu um filme que há um tempo atrás foi passado, dirigido ou feito por Mel Gibson, chamado Crucificação, tem gente que não teve coragem de olhar as cenas do filme, tem gente que não teve coragem de ver o sofrimento que passava no filme, mas certamente presencial foi muito pior, o sofrimento foi muito maior. Jesus foi humilhado, envergonhado, açoitado, recebeu uma quarentena de açoite mais um. O açoite não era qualquer açoite. Naquela época, os condenados, quando levavam os açoites, lá perto do 10º açoite, o condenado já gritava, ele já não falava coisa com coisa, porque a dor era terrível, o sofrimento era terrível. O chicote feito com fitas de couro, ou fitas de couro de carneiro, e na ponta tinha pedaço de metal ou ossos de carneiro. Quando batia nas costas do condenado, aquelas pontas de metal ou as pontas de ossos de carneiro pegava na barriga, e quando puxava, arrancava a carne, o sangue corria, machucava a pele. Era uma dor terrível, mas Jesus suportou o sofrimento, a humilhação e a dor. 40 açoites mais um. Jesus Cristo foi açoitado, machucado, ferido, humilhado. Chegando no Gólgota, o lugar destinado, preparado, em que ele seria condenado numa condenação romana, mesmo sem ter pecado algum, é levantado ao seu lado, à sua direita e à sua esquerda, 2 malfeitores, e ele no meio, como se fosse o bandido principal, o malfeitor principal. Jesus é então crucificado. Você pode imaginar o sofrimento e a dor de alguém ter as suas mãos, suas juntas, seus ligamentos, ossos, sendo perfurado por pregos, abatida de martelos sobre uma madeira. Assim foi Jesus pregado os pés, assim foi Jesus pregado em suas mãos.
Imagine a dor e o sofrimento. Algumas pessoas, alguém uma vez disse para mim, pastor Cid, eu estava pensando, porque esses pregos deveriam ser grandes, a dor era maior ainda, porque os pregos deveriam ser grandes para sustentar o corpo e o peso do corpo de uma pessoa na cruz. Então os pregos deveriam ser grandes para segurar Jesus na cruz. Sim, fisicamente sim, mas o que realmente segurou Jesus Cristo naquela cruz não foram os pregos, foi o amor dele por mim, foi o amor dele por você que está aí agora com o teu celular na mão, ou você que está agora diante do computador, ou sentado no sofá olhando para a televisão. Foi por amor a você que Jesus Cristo suportou. Já diz uma canção no nossa harpa: se isso não for amor, o céu não é real. Se isso não for amor, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o oceano secou. Nada disso tem valor se isso não for amor. A maior história de amor do mundo, a maior declaração de amor do mundo foi feito por Jesus, por você, não apenas em palavras, mas em sacrifício, em atitude. Você é amado de Deus. Aleluia. Ele sofreu dores angustiantes. Se não bastavam as dores, a humilhação. Escreveram, ele não disse que é rei. Jesus em nenhum momento disse que iria tomar o reino de ninguém. Ao indagá-lo, você não é rei, você não disse que é rei, ele ficou em silêncio. Em determinado momento ele disse assim: sim, eu sou o rei, mas o meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou. Assim como eu e você, nós somos peregrinos em terra estranha. Breve, muito breve, nós vamos para a nossa pátria, a Jerusalém celestial. Se você crê, dê um glória aí, fala glória a Deus, escreve glória a Deus. Ele foi humilhado. Todo rei precisa de uma coroa. Fizeram uma coroa de espinhos. Você já viu teatro gospel? Já viu algum teatro em que as pessoas colocam a coroa de espinhos? Você olha, tem uns que faz bem feito, uns espinhos grandes, dá até medo de pôr a mão, só que a parte de dentro não tem espinho, é revestida, é fofa. A de Jesus não, colocaram a coroa de espinho, com espinho por todos os lados, e apertava na sua cabeça, o espinho entrava na sua testa, na sua fronte, na tua pele, e o sangue caía. Alguém chegou com uma lança e furou o seu lado. Alguém simplesmente se posicionou quando ele teve sede. Colocaram um tipo de um vinagre numa esponja, colocaram numa vara e passaram na sua boca. Imagina você com uma sede, fica aí uns dias sem tomar água, quando a boca estiver seca e colando, tenta tomar um pouco de vinagre. A humilhação foi a maior possível, mas tudo isso tinha um motivo, tudo isso era um preço pago por você. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. As chagas de Jesus nos traz cura, o sofrimento de Jesus nos traz a paz, a morte de Jesus de ressurreição nos traz a vida, para que hoje você não precisasse mais passar por isso. Mas é claro que algumas pessoas, por falta de entendimento, elas acreditam que podem fazer um sacrifício parecido. Hoje diminuiu bastante, mas ainda tem. Mas era muito comum até em nosso meio pessoas pagarem penitência. Tinha gente que pegava uma cruz, colocava nas costas e andava até a cidade vizinha, 30 quilômetros, 40 quilômetros, 50 quilômetros. E o interessante, não sei se você sabe, tinha gente que contratava, até hoje contrata, eu acho um absurdo.
A pessoa faz uma promessa e ela contrata um pagador de promessa. A pessoa recebe para carregar a cruz em nome do outro. Chega a ser cômico, se não fosse trágico. Jesus pagou um alto preço para que você não precisasse fazer ou passar por isso. Mas Jesus Cristo, antes da sua morte, Ele celebra a ceia com os seus discípulos. Ele explica as coisas que estariam por vir. E Ele orienta os discípulos o que eles deveriam fazer depois. O sacrifício era necessário para pagar um preço, para que o povo fosse liberto, não da escravidão do Egito, mas agora da escravidão do pecado. A Bíblia diz na Epístola aos Colossenses que através desse sacrifício, todo escrito de dívida que era contra nós fora cancelado, e que Ele nos transportou de um reino de trevas para um reino de luz. Isso só foi possível porque o preço foi pago, e as pessoas comemoram para um ritual de recordação do sofrimento de Jesus, a chamada Sexta-feira Santa. Não tem problema, e é importante que você pare para meditar no preço que Jesus pagou. O preço que Jesus pagou naquela sexta-feira de sofrimento, sexta-feira de angústia, sexta-feira de dor. Não tem problema, inclusive é importante que você tente imaginar para ser grato por tudo aquilo que Ele fez por você. O problema é que algumas pessoas ficam presas à sexta-feira santa. A vida dela é uma sexta-feira de dor o tempo todo. Ela fica presa à religiosidade, aos dogmas religiosos, e não tem o conhecimento verdadeiro do Evangelho. A nossa vida, nós podemos até comparar muitas vezes com esse tempo. Quem de nós nunca passou, guardadas as devidas proporções, a uma sexta-feira de dor e sofrimento? Isso é normal e comum na vida de todo mundo. Quem aqui nunca chorou, derramou lágrimas, ficou sem saber o que fazer, passou por momentos difíceis? Isso é normal. O que nós não podemos é morrer e viver a sexta-feira, ficar na sexta-feira santa, vivê-la uma sexta-feira de dor até morrer nela, porque depois da sexta-feira vem o quê? Vem o sábado. E o sábado só foi possível porque a sexta-feira de sofrimento, ela foi ao seu clímax, ela foi ao seu pico, quando Jesus Cristo, depois de ter cumprido tudo, Ele disse: Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quando Jesus Cristo morre, Ele não morreu na terra e nem no céu, Ele morreu no ar, pendurado numa cruz. A cruz estava ligada à terra, mas Ele não estava com os pés no chão. Me permita fazer essa analogia e essa conjecturação. Quando Jesus morre, Ele estava basicamente pegando a terra e ligando aos céus. Ele estava dizendo: Pai, aqui estão os seus filhos. Filhos, aqui está o seu Pai. Fazendo uma ligação, porque a cruz é que faz com que você atravesse o abismo do pecado, o abismo do sofrimento, o abismo da solidão, para ter uma vida diferente agora com Deus. Porque Jesus Cristo morre, é sepultado com a força política, a ajuda de José de Arimateia. Ele é colocado em um túmulo novinho, o corpo dele é cedido. O sábado vem e ele só traz silêncio. As pessoas choravam, as pessoas ficavam sem saber o que estava acontecendo. Alguns já estavam se desviando, voltando para a sua velha vida, como os 2 discípulos a caminho de Emaús. Não tem mais nada para nós aqui em Jerusalém. Aquele que nós esperávamos que fosse a resposta, agora está morto. O silêncio acontecia. E às vezes quando fala em silêncio, eu gosto de comparar os tempos. Na nossa vida também existe tempo de silêncio, que você ora e parece que Deus não está ouvindo, e você ora, parece que a resposta não vem. Eu costumo chamar de sábado de silêncio.
O silêncio pode acontecer na vida de uma pessoa, pode, mas quando o silêncio acontece, existem várias razões, mas uma coisa é certa: o silêncio pode estar em momentos na tua vida. Os céus podem fazer silêncio, diz a Bíblia em Apocalipse, mas os habitantes dos céus, o Senhor Deus, os seus anjos, eles estão sempre trabalhando a favor daqueles que procuram e buscam em Deus. Mas o mais importante da nossa história, da nossa mensagem, ela acontece pós o sábado. Porque se depois da sexta-feira vem o sábado, depois do sábado vem o quê? Vem o domingo. E aí chegamos na leitura que nós acabamos de fazer. Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, elas vão ao túmulo, elas vão ao sepulcro. O que elas vão fazer? Era a cultura deles, prepararam especiarias para ungir o corpo. E elas foram interessantes, tem 4 passagens. Aí tem algumas coisas, algumas pequenas mudanças nas passagens dos 4 evangelhos. Então, se eu disser algo que não está exatamente aqui que eu li, é porque está no outro evangelho. Por exemplo, aqui em Marcos elas vão conversando. Quem que vai abrir a porta do túmulo para nós? Quem que vai tirar aquela pedra? Porque a pedra é grande. E elas chegam perto do túmulo, e elas percebem que aquela grande pedra que era a porta da entrada do túmulo, ela está removida. A pedra foi tirada de lado. Quem tinha tirado a pedra? Ela certamente aperta os passos. E elas chegam perto daquele túmulo, e elas olham, e elas não veem Jesus. O corpo dele não está lá. Aí elas olham do lado, tem um mancebo. No outro evangelho fala 2 varões com vestes resplandecentes. Em alguma versão o varão já fala direto com ela: vocês estão procurando Jesus, ele não está aqui. Mas eu gosto da versão em que fala assim: o que busca, mulher? O que busca, mulher? Ou seja, o que você está procurando aqui? Ela disse: eu vim ungir o corpo de Jesus. E ele fala assim: ela, anjo de Deus, por que buscai o vivo entre os mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Sabe, irmãos, é o momento mais glorioso da história da Bíblia no Novo Testamento, a ressurreição de Jesus. Aquelas mulheres ficaram assustadas, atemorizadas. Quem sabe agora começou a cair a ficha. Quem sabe agora começou a lembrar de algumas coisas que ele havia falado, que demonstrava que ele ressuscitaria. E o anjo disse: vai, fala para Pedro, fala para os outros discípulos. E elas saem correndo, a Bíblia diz atemorizada, com medo, assustada, avisa os discípulos. Pedro e os outros discípulos, não é possível, correram lá para ver se era verdade, e contestaram o fato em que o túmulo de Jesus está vazio. Aí a diferença entre o cristianismo para toda e qualquer religião que você encontra por aí. Os mártires, os líderes religiosos, aquele que é o ídolo naquela religião, um dia morreu e o túmulo dele está em algum lugar na terra, e lá está o corpo e os restos mortais. Mas o nosso Cristo está vivo e vive para todo sempre. Talvez seja algo tão simples olhando de fora, mas eu imagino que certamente quando Jesus Cristo ressuscita dentre os mortos pela ordem de Deus, mesmo Deus sabendo que eram os seus projetos, os seus planos, o que iria acontecer, eu gosto de fechar os meus olhos. Eu gostaria que, se você quisesse também fazer esse exercício aí comigo, eu gosto de fechar os meus olhos e imaginar quando a morte é derrotada pela vida, quando Jesus Cristo ressurge dos mortos, do sepulcro, eis que triunfante ressurgiu o Filho de Deus. Eu gosto de fechar os meus olhos e imaginar lá nos céus, no trono de Deus, Deus olhando e Jesus Cristo ressuscitando, e eu fico imaginando um barulho em todos os céus, no trono de Deus diante dele, e eu imagino o barulho das asas dos anjos, arcanjos, serafins e querubins. Eles voam sobre o trono e eles cantam assim: Santo, 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 Santo,
santo, santo, santo, santo. Jesus Cristo vive e através dele nós recebemos o poder sobre a morte. Ó morte, onde estão os seus grilhões? Ó morte, onde está a sua vitória? Jesus vem e fala assim: ó, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.